Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Para mais um momento de leitura, vamos iniciar aqui o nosso momento de leitura do livro A Vida Intelectual do Padre Sertilanges. E nós vamos iniciar pedindo a intercessão da Virgem Maria e rezando a oração da Virgem Imaculada para antes do estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe Diletíssima, invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários. E protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor, para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais, benigna, os meus trabalhos, e eu, de boa vontade e piedosamente, vos prometo o que é justo. Todo o bem que provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão, diante de Deus. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, eu tenho uns cachorros, então às vezes eles ficam latindo, né? E muitas pessoas comentam, eu escutei os latidos dos seus cachorros. Mas, né, nós fazemos aqui os nossos vídeos, não tem estúdio, eu faço da minha casa, do meu escritório, é onde eu trabalho. E é onde eu também faço as minhas meditações, né? Então vamos pegar o nosso livro. Para você que tem o PDF, pegue o seu PDF e nós vamos lá no capítulo 7, a preparação para o trabalho, o momento C, que nós estamos lendo, né? Então hoje nós vamos ver o número, no momento C, número 2, como classificar as suas notas, e o 3, como utilizar as suas notas. No vídeo anterior, nós vimos que o Padre Sertilanges nos deu o conselho de como nós fazemos para anotar, ok? Nós sabemos que a nossa memória, ela realmente é infiel. Nós não podemos confiar na nossa memória. Muito do que nós lemos, às vezes a gente esquece. E em um determinado momento, uma determinada situação, uma determinada conversa entre amigos, ou mesmo, né, no decorrer do dia, no futuro próximo, a gente consegue lembrar daquilo ali. Então, as anotações se faz necessárias. Ele fala, né, das notas. Então, nós lemos no vídeo passado de como que nós fazemos, né, as nossas anotações. Eu falei, não sei se eu comentei, mas eu costumo escrever nos livros, né? Eu faço essas notinhas aqui também. E eu costumo abrir um índice nos livros em que eu leio para melhor buscar aquele determinado assunto. Então, às vezes, eu sei que eu li alguma coisa de um autor e aí eu vou procurar, né? Esse daqui, olha, eu já comecei a fazer algumas notinhas aqui, né? E eu escrevo muito. Eu faço algumas observações nos meus livros. Não sei se vocês veem aí que eu anoto. Eu escrevo lá no início, às vezes acontece de eu colocar data, né? Então, assim, é assim que a gente começa a fazer os nossos trabalhos. O professor Rodrigo Gurgel, ele fala que a gente não pode ter dó dos livros, de rabiscar os livros.
A gente tem que ter esse costume. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, um livro tá, né, bonito, né? Então, a gente tem que realmente colocar essas observações, rabiscar. E ontem eu estava vendo o programa do Mota, como eu já indiquei aqui para vocês várias vezes. Acompanhe, é um programa de jornalismo fiel, imparcial, que é Meia Hora com Mota. E ontem ele estava falando que as pessoas elas escrevem a lápis, eu mesmo, né? Geralmente eu tenho um lápis, uma caneta colorida, às vezes eu tenho dessa daqui azul, que é a marca Texto, né? E aí eu ainda comprei aquela ainda que não marca do outro lado da página, que essa daqui essa, é a de gel. Porque tem umas que quando você vai marcar, do outro lado da página fica marcado. Essa marca-texto de gel, ela não marca. Ela é um pouquinho mais cara, mas é um investimento que vale a pena para quem está iniciando a vida de estudos e a sua vida intelectual. E o Roberto Mota, ele falou que ele não marca de lápis, ele marca de caneta mesmo. Ele anota na caneta, eu não, eu anoto no lápis, porque se eu quiser, de repente, fazer uma busca ali e fazer uma meditação, e se eu quiser depois ir lá apagar e colocar uma outra nota, melhorando aquela que eu já anotei, eu faço. Porque já teve livros aqui que eu fui buscar em algumas coisas e eu acabei fazendo isso. Então eu anoto a lápis. Mas o Roberto Mota, ele diz que ele anota a caneta mesmo. Então vamos lá. Número 2. Como classificar suas notas? Vamos ver o que o Padre Sertilanges nos aconselha. As notas tomadas, supondo-se que se considera que poderão servir futuramente, devem ser classificadas. Na indústria, a ordem é dinheiro. E quanto dinheiro? Em ciência, é pensamento. É inútil anotar se você não puder encontrar, no momento oportuno, o que seria então como que um tesouro enterrado. Guardar o rastro de suas leituras e de suas reflexões, colecionar documentos, é muito bom, mas desde que isso permita-lhe folhear, quando quiser, seu autor favorito e também folhear-se a si mesmo. Como eu falei, alguns livros em que eu já li, eu lembro que num determinado assunto ou tema, ou quero recordar, eu vou lá e pego ele, eu já sei onde que está aquela nota, e aí eu vou folhear e vou reler aquele pensamento ou aquela ideia que aquele autor quis passar. Continuando. É preciso precaver-se contra um certo espírito de colecionador que frequentemente toma os que trabalham com notas, querem encher seus cadernos ou fichários, têm pressa em completar os vazios e empilham textos como quem preenche um álbum de selos ou de cartões postais. Essa prática é deplorável. É infantilidade. Corre-se o risco de virar um maníaco. O que ele quer dizer é o seguinte: às vezes a gente está lendo um livro e a gente quer anotar tudo, em cada página tem alguma coisa. E aí quando você termina a sua leitura, foi tanta coisa que você juntou, e no fritar dos ovos foi o livro todo. Acabou que todo o livro foi. E por algum momento acaba sendo inútil. Continuando. A ordem é uma necessidade, mas ela que está a nosso serviço, e não nós ao seu. Obstina-se em acumular, completar e distrair-se de produzir e mesmo de aprender. A preocupação excessiva com a classificação torna-se mais importante que o uso do que recolhermos. Ora, tudo isso deve subordinar-se ao bem do trabalho.
Como classificar suas notas? Os homens célebres adotaram diversos sistemas. O melhor, no fim das contas, é aquele que experimentamos, confrontamos com nossas necessidades e hábitos intelectuais e consagramos através de uma longa prática. O sistema de registro em que se escreve ou cola em fila e notas recolhidas é bastante defeituoso, pois não permite nenhuma classificação, mesmo com o recurso de deixar espaços em branco, cuja medida não se pode determinar. Registros diferentes para cada assunto corrigem um pouco esse inconveniente, mas também não permite uma classificação precisa, além de prestarem-se mal ao uso no momento de escrever. Pode-se ter pastas de cartolina como um título e colocar em cada uma as notas de certa categoria. Um conjunto dessas pastas corresponde a um título mais geral. Pode ser colocado no vão de uma estante que terá fixado, se não o próprio título, que talvez se prefira não deixar assim estampado, ao menos um número de ordem que corresponda a um índice que o trabalhador terá sempre à mão. Mas o método mais prático de todos, para a maioria dos trabalhos, parece-me, é o método de fichas. Tome fichas de um papel suficientemente consistente, com um tamanho uniforme, que você determinará de acordo com o comprimento médio das suas notas. Nada impedirá que continue a citação começada em uma ficha numa segunda ficha. Esse método de ficha, gente, eu vou falar um negócio para vocês, dá certo. Quando eu terminei meu curso superior, em que eu comecei logo em seguida uma especialização lá na UEG, que é a Universidade Estadual de Goiás, em Ipameri, e aí nós sempre temos, a gente sempre tem, né, na nossa faculdade, aquele grupo de estudo que a gente leva, né, até terminar o curso. E eu tinha um grupo de estudos, né, duas amigas que a gente sempre fazia, né, a gente sempre estava junto, tudo que a gente ia comentar, escrever, falar, uma conversava com a outra e pedia, assim, algumas ideias, opiniões. E no fritar dos ovos, o nosso trabalho de conclusão de curso dessa especialização foi feita por nós mesmas, nós três. Nós mantivemos o grupo até encerrar a especialização. E nós usamos esse método de ficha, porque o nosso trabalho de conclusão de curso ele foi bastante extenso. E esse método das fichas, de anotar palavras-chave, nos remeteu a fazer o trabalho de conclusão de curso, que nós não tiramos 10. Foi por vacilo, mas a nossa nota foi 9,75. A nossa nota, né, minha, da Delma e da Érica, nesse trabalho, foi 9,75. E nós usamos esse método de fichas, que nós anotamos palavras-chave no decorrer do nosso trabalho de conclusão de curso e que na nossa apresentação nós mal olhávamos os slides colocados ali. Nós explicamos todo o nosso trabalho, toda a nossa fundamentação teórica, todo o nosso objetivo pelo método de fichas. Funciona. E já faz tempo que eu não uso ele. É muito interessante isso. Continuando. Suas fichas serão cortadas com precisão. A máquina, trabalho que qualquer encadenador ou impressor fará em 5 minutos. E que as casas especializadas poupam-lhe oferecendo fichas de todos os tamanhos, em várias cores, como também fichários e outros acessórios necessários. Ademais, se sua coleção de notas for grande, precisará de fichários
de um móvel com gavetas de dimensão adequada, precisará também de fichas marcadas de maneira especial, ou então de divisórias, para indicar visivelmente as categorias depois de ter assinalado cada ficha no canto ou no meio. Tendo feito esse trabalho preparatório, eis como deve proceder. Quando tomar a nota durante uma leitura, ou refletindo sobre o trabalho, ou na cama, etc., faça-o numa ficha ou, se não tiver uma à mão, sobre um papel menor do que ela, numa só face, a fim de colocá-lo depois numa ficha. Depois de escrevê-la, classifique-a, a menos que decida aguardar um tempo, como aconselhei mais acima. Classificar supõe que você já tenha adotado um modo de classificação cuidadosamente escolhido de acordo com o seu trabalho. Só posso dar aqui as indicações gerais. Cada um deve criar, se for o caso, um catálogo de assuntos, com divisões e subdivisões, sobre os quais já tem ou pretende reunir notas. Um sistema muito engenhoso, chamado sistema decimal. Pode ser aplicado a toda espécie de pesquisa. Você poderá encontrar uma clara exposição dele na interessante brochura do Dr. Chavini, Organização do Trabalho Intelectual. Isso daqui, esse item, ele está relacionado a Paul Chavini, que escreveu, eu creio que esse livro em Paris, que se chama Organization do Travel Intellectual, em 1918. Continuando. Se quer evitar complicações que são com efeito um grave inconveniente, aproveite sua própria experiência para estabelecer um sistema de classificação. Nisso é preciso ser prático e não se divertir estabelecendo divisões a priori que de nada serviriam. Seguindo o catálogo, se houver um catálogo, cada divisão ou subdivisão com sua letra ou número de ordem, você poderá arquivar suas fichas. Uma vez que elas estejam organizadas, será fácil encontrá-las na hora do trabalho. 3. Como utilizar suas notas? Chegamos ao momento de utilizar a documentação. Você fez sua colheita imediata, notas tomadas em vista precisamente da obra atual. Você também tem reserva, ainda não recolhidas, notas antigas que se relacionam mais ou menos diretamente com ela. Reúna tudo, reportando-se, se for o caso, ao catálogo e às indicações que ele lhe dá. Em seguida, conforme expusemos acima, abrem-se duas vias. Se você tem um plano detalhado e se constituiu ou pesquisou suas notas de acordo com ele, numere os artigos sucessivos do plano. Numere depois, a lápis e levemente, se as suas notas serão utilizadas em outras ocasiões. As fichas que lhes concernem. Reúna as fichas que contêm o mesmo número. Ponha em cada grupo um prendedor de papéis, classifique os grupos e redija então o trabalho colocando à sua frente, sucessivamente, o conteúdo de cada grupo. Se, ao contrário, preparou sua obra sem ter formulado um plano apenas com diretrizes, trata-se agora de estabelecer o plano. Deverá extraí-lo da própria documentação. Para isso, eis como poderá proceder. Todas as fichas estão embaralhadas. Tome uma por uma e escreva em uma folha, em sequência, o seu conteúdo, usando proposições o mais breve possível. Depois de esgotar o seu estoque, terá diante de si as ideias de que dispõe. Percorra-as, observando suas relações e dependências. Extraia mentalmente as ideias mestras. Coloque sobre elas o que lhes concerne. Utilize para isso uma numeração marginal que possa ser corrigida quantas vezes for necessário. Pouco a pouco se fará a luz e se estabelecerá uma ordem
nessa massa confusa. Feito isso, copie suas proposições na ordem obtida, segundo a numeração. Se houver lacunas em seu plano, preencha-as. Fará, se preciso, pesquisas suplementares sobre o assunto. Assinale com o número correspondente a cada tema as fichas que se relacionam com ele. Classifique e agrupe, como dissemos há pouco, a sua redação estará preparada. Encerramos aqui mais este capítulo. Agora nós fechamos o capítulo número 7, o momento C, né, a respeito das notas. Né, o que anotar, como anotar. Isso daqui das fichas, eu já fiz, como eu falei, funciona. E já tem muito tempo que eu não faço mais. Hoje eu anoto no caderno. E no vídeo anterior eu até comentei que o professor Rodrigo Gurgel, ele fala justamente a respeito de nós termos um diário, né, de anotações. Hoje eu trabalho com um diário. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu vejo que eu tenho de importante no decorrer do dia, ou às vezes alguma meditação que eu faço, ou mesmo na Bíblia, quando eu leio o que Deus quer falar para mim, aí eu anoto aquilo ali, e acaba que quando você anota, realmente, parece que fixa no cérebro e você raramente esquece. Raramente esquece. É muito importante isso. Esse método das fichas, para mim, valeu muito e funciona. Mas, enfim, vamos fechar aqui nesse momento. Nós iremos, então, ver o capítulo depois, né? Eu vou ler o próximo, que é o capítulo 8, e chegamos ao final do livro, né? Capítulo 8 é o último capítulo, que ele vai falar, né, o trabalho criador. E aí o padre Sertilanges, ele irá dar conselhos, né, de como a gente vai escrever, o que nós vamos escrever, como que é, né, o nosso comportamento intelectual caso, né, nós nos tornemos um escritor. Mas vamos agradecer então a Virgem Maria por mais esse momento. Vamos rezar, né, a oração, pedindo a ela para que ela nos dê inteligência, sabedoria, discernimento e que a gente possa frutificar. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Então, encerramos aqui mais um momento do Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Meu nome é André, eu peço que você inscreva no canal. Se achar interessante compartilhar a leitura do livro A Vida Intelectual do Padre Sertilanges, lembrando que eu coloquei o PDF no grupo, mas eu aconselho a comprar o livro. Eu falei, né, que a gente consegue muitas promoções aí nas livrarias, na Amazon, né? Adquira o seu livro. É muito importante tê-lo em sua biblioteca. Investir em livro não é dinheiro perdido. Lembre-se disso. Até lá!